E aí, pessoal, ok? Então hoje para fazermos a questão de organização do trabalho e sofrimento psíquico relacionado a João Ferreira da Silva Filho, da Silva, né? E Silva Jardim, da nação do trabalho, ok? Estava lembrando uma música que eu já coloquei tempos atrás, em aspectos científicos, contemporâneos, arcaicos. Estava lembrando aí que eu falei eminentemente sobre o Flamengo, que o remo, instituições, músicas, danças, são percussões históricas que relaciona, ou seja, o Flamengo, né? Ou seja, o Flamengo e outras danças que coloca também o tango, a salsa e outras expressões, ou seja, a lambada. Aí por isso que aquela música lá 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 bamba, lá 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 bamba, ou seja, assisti desde a década de 87, então desde novo assistia aquele filme ali e via que alguns falavam que eram fatos reais, né, que eram iminentes os campos sucessórios. Ok? Então vou deixar esse livro aqui, né, sobre as questões das relações sociais, a ausência entre aumento do sofrimento de indivíduos, as porcentagens pertinentes, o trabalho, o valor de todos os valores, as oposições e polêmicas que realizam entre fatores importantes, ok? Então, quando eu falo aquela música Lala Bamba, é lógico que a repercussão que ocorre entre maneiras que nós podemos observar, ok? Vamos lá. Então, diante de fatores importantes que relacionam a nossa vida diária, cotidiana, entre as produções, as interfaces, o desemprego e as prolongações da saúde psicossomática, que vem a evidenciar fatores também de acidentes. Vamos, por exemplo, Ulisses Guimarães, 1988 também, alguns marcos também ligados à ação eminente política, ok? Então, nos coloca fatores que vêm a relacionar a nossa vida, ok? Esse tipo de organização que eu falo, ligado à música, à dança, os repertórios, desde a década de 80, e os campos eminentes, importantes, porque acho que eu cantava essa música quando eu era novo. Estava cantando, tinha vezes que eu ficava concentrado e associou, ficou um campo acústico, né? Lá 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 bamba, lá 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 bamba. Aí só se essa parte aí, é lógico que a letra ela nos coloca memórias em si. Tem alguns refrões que eu vejo algumas palestras que eles colocam algumas palavras dinamizadas, né? Dinamizadas, retoricadas, que fica tipo uma palavra-chave, né? Que você possa também associar e lembrar quando você vai assistir um filme ou quando você quer conversar com alguém. Isso já é uma comporta para relacionar a pesquisa, ok? É lógico que é o Hitcher, né? O Hitcher Valentes, né? Ligado à família carente, pobre e algumas questões, um cenário ali, a uma jornada ligado a uma questão de sucesso, algo que possa ser indissociável, né? Que possa ser indissociável, essa indissociabilidade, né? Ou seja, que coloca meios que aconteceram com vários homens e mulheres que começaram na década de 70, 60, e essa dança, por exemplo, eu já coloquei em épocas passadas, nas aulas escolares,
Sei que muitas vezes o passado nós temos que ver como um campo contribuinte relacionado à maneira de dança e à expressão corporal. Na década de 60, 70, 80, como Elvis e outros homens pioneiros que fizeram diferença. O que eu quero dizer que você pode implementar esse túnel do tempo, mas esse processo arcaico que o próprio gesto motor, ele fica contemporâneo, mas o próprio contemporâneo nos coloca algo arcaico, antigo, ou seja, desqualificado. Mas nós temos que desaprender a cada dia, ok? Então eu coloco entre fontes importantes as questões entre maneiras que podemos deslocar nas linhas de produções científicas, ok? Entre os panoramas importantes. Porque entre questões que já vimos sobre algumas pessoas, jogadores de futebol, ou seja, homens que fizeram sucessos, houve um espetáculo, o exemplo de algumas bandas, como outras também que no Brasil tiveram equívocos, mas o que eu quero colocar aqui, que o Flamengo, eu estava vendo o Flamengo aí, estava vendo o pessoal já dançando até hoje, aquele aspecto rítmico, né, acústico, né, que trabalha a coordenação fina, na Espanha. Lembramos da aventura universitária, lembramos da Espanha, lembramos que a Espanha foi um canal primordial para as universidades. Quando eu falo de motricidade humana, eu venho se destacar sobre essas questões e assuntos que venham ser importantes entre a nossa vida cotidiana, ok? Então, quando falamos sobre importância e vivência ligado à Espanha ou a outros países que nos colocaram maneiras que veio a implementar outras danças, como o folclore, ou seja, jogos tradicionais, ou seja, comidas culinárias, a gastronomia, gastrologia é o termo de dificuldade, melhor falar culinária. Culinária fica porque os campos científicos, ligados à fisiologia humana, ligados ao intestino, como eu já falei sobre os 20 hormônios que ele liga ao pâncreas. Embora tenha um livro lá que você compra com fisiologia humana, tem ali relacionado ao campo do intestino, a faringe, taringe e outros pontos equivalentes relacionados também à voz e também os campos metabólicos tiroidianos. Okay? Então, quando eu falo sobre esse assunto, eu deixo como reflexão, né, sobre algumas maneiras que eu falei aí, sobre alguns livros, ok? Colocamos como linguagem e sociabilidade diante desse treinamento entre os campos que venham ar-condicionar as maneiras e as suas vulnerabilidades diante de nós, ok? Coloca destaque importante, né, entre nossas vidas hoje o modo de se relacionar e as maneiras que venha se destacar diante de fatores importantes diariamente. Mas ficou um marco muito grande na nossa vida, porque eu lembro que lá bamba, lá bamba, aí ritmo quente, sábado à noite. Não tem como nós conhecermos alguns repercussores, protagonistas do campo cinematográfico, né? Quando estudamos cinesiologia, não temos como estudar sobre Bucher, né? Bucher, 1970, ou seja, ligado à cinesiologia, introdução à cinesiologia. Então, são vários, ou seja, bandas, atores que fizeram repercussões ligadas à dança, que dançam. Não, então você vai fazendo movimentos que possam relacionar essas questões, ok? Lógico que você fazer um movimento assim ajuda bastante. Você pode ver as questões da roupa, o cabelo. Muitas vezes tem coisas que antigas acontecem até hoje, até as questões de época e tradição, estilo que a pessoa coloca,
É tipo algo que venha